E aí, pessoal? Vim comentar as leituras que eu fiz em abril de 2025. Já adianto que eu li muita coisa, li muitos livros curtos, e aí acho que os comentários não caberiam num único vídeo, porque o Instagram restringe o tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comentar nesse vídeo primeiro os livros de literatura, e num vídeo à parte eu vou comentar os livros de não ficção, porque acho que ficaram iguais as quantidades. Então, vou começar comentando os livros de literatura. Eu comecei o mês lendo o livro do Truman Capote, Primeiros Contos, que foi publicado pela editora José Olímpio. É um livro recente, ele é de 2015, aqui, né? Não, 2016 aqui, 2015 nos Estados Unidos, onde ele foi lançado primeiro. E aí, assim, esse livro reúne alguns dos primeiros contos do Truman que foram encontrados depois, né? Eles não tinham sido publicados antes. Então é um livro inédito, e é um livro que me surpreendeu, porque primeiros contos, geralmente, você entende que o autor está se construindo. E não é diferente para o Truman, isso vai se revelar aqui também, né? Assim, ainda é uma escrita um pouco de uma descoberta, de um estilo e tudo mais. Mas eu já digo que eu amei a escrita do Truman Capote já desde esse início. Eu já tinha lido A Sangue Frio, que é maravilhoso, mas é um livro de fôlego. Aqui a gente tem contos, então são 14 contos em que o Truman vai experimentar aí essa escrita, e alguns são mais misteriosos, outros são mais inquietantes, mas de forma geral, assim, os contos dele vão trazer questões humanas e cotidianas mesmo, assim, de uma possibilidade da gente se identificar com facilidade, porque são bem comuns, assim, são pessoas comuns vivendo situações comuns, mas a forma como ele narra e a forma como ele nos envolve é bastante instigante, assim. Eu li rapidamente esses contos e eu adorei. Eu gostei principalmente dos dois primeiros, que se chamam Despedida e A Loja do Moinho, mas de forma geral eu gostei de todos. Tem algumas histórias que são, assim, meio inesquecíveis, porque de vez em quando vem na minha cabeça, assim, um pouco elas. Então eu gostei muito do estilo dele já aqui nesse começo, então eu fiquei bem empolgado para ler outras coisas do Capote, curtas também, né? Não só livros maiores. Agora, esse semestre ainda, pretendo ler Bonequinho de Luxo, né? Eu tô lendo a biografia dele, e aí assim que lá ele falar sobre o período da Bonequinha de Luxo, eu vou ler a Bonequinha de Luxo, assistir ao filme e tudo mais. Depois do livro de contos do Truman, eu li O Acontecimento, da Annie Ernaux, que é essa escritora francesa, que eu não tinha lido ainda, e a Larissa me deu de presente de aniversário esse livro, e aí eu li ele junto com o Vitor e a Raquel para a live que a gente faz eventualmente, que eu ia dizer todo mês, mas não é todo mês, então. E aí adorei a escrita da Annie Ernaux, assim, foi uma nova descoberta de uma nova autora que eu pretendo ler tudo, assim, porque ela tem uma escrita realmente muito única, assim, ela trata de temas da vida dela, de caráter biográfico, se implicando, né, nesses acontecimentos, mas ao mesmo tempo fazendo uma costura como um retorno e uma tentativa de simbolizar aquele acontecimento. Aqui, especialmente, a gente tem um momento em que ela quer realizar um aborto, no momento em que na França é proibido, então ela precisa fazer um aborto clandestino, e das dificuldades dela para conseguir esse aborto, né? No momento em que ela está envolvida com a tese dela na faculdade, então ela tem na faculdade uma possibilidade de fugir ao destino dessas mulheres da família, que não tem possibilidade de crescer socialmente e precisam se ocupar de uma função que mantém elas ali no mesmo status, e a Annie queria poder ascender. Então ela vê nos estudos uma possibilidade de crescimento pessoal e de sair desse destino ao qual ela está fadado, estando nessa família, e essa gravidez prejudicaria tudo isso, especialmente porque não era uma gravidez planejada, não era alguém com quem ela tinha efetivamente um relacionamento, era alguém que ela estava ficando, estava conhecendo e tudo mais. Então ela acaba tendo que sozinha enfrentar tudo isso e arranjar uma forma disso acontecer, e a gente vê tudo que ela precisa fazer para chegar até esse momento e poder se apropriar do próprio destino. E ela conta tudo isso num texto que, ao mesmo tempo que é biográfico, ele traz elementos que tornam a leitura quase algo, não vou dizer ficcional, mas uma estrutura narrativa ficcional, assim. Você se interessa pela história, você se implica na leitura da história, como se fosse um livro, sei lá, um romance, né?
e ela tem uma escrita por vezes muito poética, ao mesmo tempo que é uma escrita simples. Então, enfim, adorei a escrita dela e pretendo ler tudo que eu puder dela, até porque são livros curtinhos que você lê rapidinho. Depois desse, eu li o livro da Lana Del Rey, que chegou aqui no Brasil finalmente, uma tradução pela Belas Letras. O nome do livro é Violet Faz a Ponte sobre a Grama, que é um livro de poemas que a Lana escreve ali pelos inícios dos anos 2020, se eu não me engano é 2021, mas não estou bem certo disso. E aí a Lana, além dos poemas, ela traz algumas fotografias, algumas imagens tiradas por ela e outras que ela tira de outros lugares, mas algumas são delas efetivamente. Então é um livro bem ilustrado, é um livro bem bonito, é um livro bem, eu queria dizer, urbano, porque ele traz isso, né, de uma modernidade atrelada com o avanço da tecnologia na cidade e tudo mais. Embora esse não seja o ponto dos poemas dela, essas imagens dialogam com esse tipo de escrita, de vivências que são, sei lá, urbanas nesse sentido, de uma vida na estrada, de romances. E aí ela vai falar muito sobre isso, assim, sobre términos de relacionamento, sobre novos amores. Enfim, o texto da Lana, eu posso dizer que ele é um pouco próximo mesmo das letras dela. Então, assim, eu não achei ela uma grande poeta, mas é interessante, assim, se você gosta das músicas dela, se você gosta das letras dela, você vai gostar de ler o livro da Lana. E especialmente porque é um livro muito bonito, assim, de você ficar vendo as imagens. Ela traz alguns haikais aqui durante o texto, que são a parte que eu menos gosto do livro, porque não achei eles interessantes, mas é um livro bonito e que no final traz a possibilidade de você também construir e escrever algo, assim, tem algumas páginas de linhas que você pode escrever. Então, gostei do livro, pretendo reler em algum momento, não agora, mas achei bonito e gostei de ver a Lana se aventurando por outro tipo de escrita, além das letras, né? Depois, eu li essa biografia da Lady Gaga, que se chama Tributo à Lady Gaga, da Elaine Freitas, de quem eu já tinha lido uma mesma biografia nesse estilo, da editora Universo dos Livros, da Madonna. Aqui, a Elaine vai trazer fatos sobre a vida da Lady Gaga, e o livro foi publicado em 2012. Então, a gente tem ali o início da carreira da Gaga em 2008 e ele chegando até o Born This Way em 2012. Então, não é um livro super curto e assim, ele não é exatamente uma biografia, porque você vê que o trabalho dela é de juntar várias informações que ela vai recolhendo na internet, em revistas, e aí as fontes não são muito seguras. Ela conta sobre alguns episódios de uma forma não muito, como é que eu posso dizer, embasada. Ela traz algumas opiniões, ela traz alguns fatos da vida da Gaga que são bem problemáticos e que não são trabalhados de uma forma muito adequada, como por exemplo ela afirmar que a Gaga usou drogas porque isso era uma atitude rock and roll e a Gaga estava se empenhando em construir essa vida meio rock and roll para se tornar uma artista mais completa. E assim, por mais que ela traga elementos disso, assim, de falas que a Gaga trouxe, eu não sei se, da forma como é colocado, a gente tem possibilidade de acreditar ou de tornar isso realmente factual, assim, sem uma exploração maior, sem outras fontes, enfim. Então, assim, eu gostei do livro, pior de tudo é que eu gostei, porque você fica sabendo um pouco como é que foi a construção da carreira da artista Gaga, e você vê um pouco a repercussão do início da carreira dela, do primeiro álbum, que ela explora mais o primeiro álbum, né, o The Fame, depois o The Fame Monster, e fala um pouco sobre o início das turnês, e aí ela chega até o More This Way, e aí traz algumas referências da Gaga, como a própria admiração da Gaga pela Madonna, quando ela era mais adolescente, que é um fato que ela não problematiza aqui, embora tenha havido toda uma rixa da Lady Gaga com a Madonna mais pra frente. Tem uma questão também relacionada com a Christina Aguilera, que em algum momento tem uma treta entre elas, porque a Gaga surge ali em 2008 e a Christina Aguilera, quando vem em 2009 especificamente, traz alguns elementos que a Gaga estava trabalhando, né, esteticamente falando.
E aí há uma certa polêmica envolvendo as duas, de uma tentativa de boicote ou qualquer coisa assim, da Gaga em relação a Christina Aguilera. E não gosto da forma como a autora se coloca aqui, dizendo que tratando a Cristina como alguém que está com excesso de peso e levando para um campo que faz com que se perca um pouco a credibilidade assim da escrita dela nesse sentido. Então, bom, como não existem biografias oficiais da Gaga e livros mais completos sobre a vida e a carreira da Gaga, acaba que funciona como uma introdução ou como algo meio exploratório para você saber algo um pouco da vida da Gaga e alguns fatos realmente são interessantes, né? Se você pensa, eu particularmente não conhecia muita coisa, e aí você conhece um pouco melhor a relação dela com os pais, você entende de onde ela vem, entende que ela sempre foi muito bem assistida, ela tinha uma família que tinha ótimas condições financeiras, mas ela escolhe sair de casa para poder tentar a vida e investir na própria carreira. Ela chega a fazer faculdade e abandona para poder investir na carreira, até ela conseguir de fato o que ela tanto almeja que é a fama. E aí ela ganha essa fama e depois é interessante ver as repercussões disso, no sentido de ela trabalhar isso com o próprio álbum, ela pensar os efeitos da fama com o Paparazzi, por exemplo, e agora em 2025 ela vem com esse álbum Mayhem, que ela vai trabalhar esteticamente, inclusive, e visualmente no show dela, as consequências da fama e esse conflito por ter se tornado quem ela se tornou, e aí ela vai revisitar o passado. Então, o livro para em 2012, e aí a gente, né, quem complementa essa história com o que a gente acompanha. Então, bom, não vou indicar como uma biografia ou um bom livro, mas vou dizer que serviu ao propósito, assim, gostei, acho que a Elaine tem uma escrita muito fácil, muito simples, o que é algo positivo. Ela, como escritora, ela tem uma escrita boa de acompanhar e você lê com muita facilidade, mas de fato eu acho que falta fontes mais substanciais do que sites de internet, do que blogs, do que notícias do mundo pop. Acho que falta aquele trabalho de investigação do biógrafo, de entrevistar pessoas próximas e não ouvir as entrevistas que pessoas deram para outras pessoas, porque isso enviesa muitas fontes, enfim. Tô exigindo demais de um livro de banca da Lady Gaga, mas é isso, para dizer que eu gostei, assim, eu não achei ruim, não. E, bom, vou deixar ele falar sobre o próximo, que aí sim a gente vai falar de um livro que é de uma literatura, assim, que é, de fato, uma construção narrativa com muitos elementos que dá pra gente trabalhar e discutir, que é o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que foi um livro que eu li aqui para o grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, que se encontra uma vez por mês no café para discutir algum livro, e o escolhido foi esse, né, O Avesso da Pele. Eu já tinha lido esse livro, tinha lido pelo Kindle e dessa vez comprei o livro físico, e é realmente muito bonito o livro. Vale a pena, folha amarelada, então é bem confortável e tal. Tem essa capa maravilhosa. E esse livro é maravilhoso, assim. Acho que todas as vezes que você relê-lo, você vai conseguir achar novos elementos, porque ele traz uma discussão muito rica acerca do racismo e acerca das dificuldades que uma pessoa negra enfrenta, de simplesmente por ser negro, a vida toda dele é atravessada pela questão da cor da pele. Todas as oportunidades, todas as conquistas, todas as derrotas, tudo isso vai sendo entremeado, assim, vai sendo permeado por questões relacionadas à raça, especialmente no Brasil, de como ele é visto e de como ele é recebido simplesmente por ser uma pessoa preta. Então, o Jefferson Tenório tem muita habilidade em falar sobre isso aqui nesse livro. É um livro que fala sobre a violência policial, especialmente, né? A gente tem um filho que tenta dar um sentido para perda do pai, né, que sofre essa violência, e esse filho vai contar sobre isso e resgatar a vida do pai e dos pais numa tentativa de elaboração de um luto possível para essa perda que é da ordem do inexplicável, né? Assim, você perder um pai para violência policial é algo bastante chocante e algo bastante difícil, né, de conseguir dar um sentido simbólico para isso. E o Jefferson faz isso com muita habilidade nesse livro, então super indico O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório.
E aí esses foram os livros de literatura que eu li agora em abril de 2025. E aí eu volto no próximo vídeo para comentar os livros de não ficção que eu li. Até já!